Sejam todos bem-vindos ao OTIXcast, o podcast ao vivo da rede OTIX Rio, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Olá, seja bem-vindo ao OTIXcast, o podcast feito especialmente para você. Aqui você ouvirá diversas informações sobre o SUS e sobre a atenção primária à saúde. No episódio de hoje, teremos um relato da enfermeira Fernanda com o UrgeSUS. Eu sou Fabiane Muniz e juntamente comigo está Petrúcio Medeiros. Olá, Fabiane. Olá, Fernanda. E hoje, para você que não sabe, a Fernanda é a enfermeira citada pela Vanessa no nosso episódio dos cursos. A gente perguntou a Vanessa alguma história marcante. E a Vanessa falou que tinha tido uma enfermeira que participou do nosso curso UrgeSUS e usou os ensinamentos do nosso curso no atendimento de um paciente. Então essa história foi tão marcante que pensamos, por que não trazer a Fernanda aqui para nos contar pessoalmente e para vocês de casa? Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada pelo convite. Eu tô aqui representando os enfermeiros do SER Andaraí e eu fico muito feliz de ter marcado a vida da Vanessa com esse episódio, que também foi marcante para mim, né? Foi minha primeira parada cardiorrespiratória e fez total diferença ter participado do curso. Fernanda, a gente quer te conhecer um pouco mais, então conta pra gente como que você ingressou no mundo da enfermagem. Então, eu faço 10 anos esse ano de formada, né? Me formei pela Luiza de Marilac em 2015 e logo após eu comecei a atuar na atenção primária, que foi onde eu me especializei em saúde da família e fiquei por 9 anos na atenção primária. Fiz uma troca agora, né? Estou atuando no SER Andaraí, diretamente com assistência e lógico que é diferente, né? São notas técnicas diferentes, protocolos diferentes e a emergência a gente precisa atuar ali diretamente. Não tem muito o que pensar, né? A gente tem que saber o protocolo, saber como agir. Então, faz toda a diferença a gente estar com conhecimento técnico, né? Para poder agir e salvar a vida daquele paciente. Olha, já viram que o episódio vai render, né? Com certeza. Fernanda, como foi a situação? Você já falou aí, né, da questão dos protocolos, de pôr em prática e de agir, né? Então, como foi a situação em que precisou socorrer o paciente lá, na ocasião específica? Então, eu tinha feito o curso um dia anterior, né? Foi a primeira turma. O UrgeSUS, foi a primeira turma. E aí, a gente estava nessa época ainda atuando, não tinha inaugurado, de fato, o SER Andaraí, a gente estava atuando dentro do hospital, né? Antes da inauguração. E eu estava no 7º andar e teve uma situação de emergência ali. Eu estava no posto de enfermagem, o técnico me avisou que o paciente estava entrando numa parada. Era um paciente que a gente já esperava que ia vir numa parada, era um paciente oncológico. E foi quando a gente imediatamente pegou o carrinho, fomos até o leito, né? E ali imediatamente iniciamos os protocolos de parada cardiorrespiratória. Não é algo que a gente que é fácil, a gente fica nervoso, principalmente que era a minha primeira parada cardiorrespiratória. Então, por isso que o curso foi completamente enriquecedor, né? Porque eu sempre atuei com atenção primária. Não que a gente esqueça, né? Uhum. Mas a gente perde a prática, é normal, né? Então, para mim, foi extremamente enriquecedor ter feito o curso do UrgeSUS. E depois, no dia seguinte, atuar. Muita coincidência, né? E como você se sentiu ao estar diante desta situação de emergência? A gente fica nervoso, porque a gente quer o melhor ali, a gente quer salvar uma vida, né? Mas a gente se sente seguro quando a gente tem um conhecimento, né? Porque a avaliação rápida, o agir precocemente, vai ser essencial ali na vida do paciente, né? Então, a ponte vital entre a vida e a morte é você ter o conhecimento para poder agir. Como que você se sente ao perceber que está diante de uma situação como essa? Você que veio da atenção primária, né? A gente fala tanto sobre a atenção primária aqui, né, Fabi? Que a atenção primária é uma atenção mais preventiva, né? E ali não, você está diante daquela situação. Você acabou de falar que é uma situação de vida e morte, que depende do seu conhecimento. Como que você se sente? A gente se sente honrado depois que finaliza, né? Lógico que pode ser uma situação frustrante, que você pode conseguir, né? Salvar a vida daquele paciente, como pode acontecer também que não, devido à doença que ele está vindo. Uhum. Mas a gente são uma mistura de emoções, né? Só que a gente fica é uma mistura de emoções, mas que a gente precisa colocar o conhecimento técnico em prática. Lógico que não é só eu, é uma equipe, né? A gente nunca sabe tudo. O que eu não sei, o meu colega vai saber, um complementa o outro. Então, é por isso que é importante a equipe estar unida,
Pra gente colocar em prática tudo ali, né? Então, médico, enfermeiro, técnico, todo mundo que estiver ali vai estar unido para poder salvar a vida daquele paciente. Todos são importantes. Todos são importantes ali, né? Sem jamais desmerecer um ao outro. Todos são importantes. Um complementa o outro. Importantíssimo. E quais conhecimentos técnicos foram indispensáveis no momento que você precisou prestar o socorro ao paciente? Quando imediatamente pegou o carrinho, né, já começou a compressão, ventilação mecânica, ali é essencial. Para, de fato, a gente ir avaliando a situação a cada minuto, né, que a gente tem um tempo de avaliação, né? Então, mas imediatamente a gente vai começar ali aquela compressão, a avaliação do paciente, e o resto vai seguir, né? Conforme a gente teve o desfibrilador, também usamos, e eu nunca tinha mexido com desfibrilador depois de tantos anos, e eu mexi no curso. Então, foi essencial botar ali em prática. E, essa técnica do desfibrilador, você aprendeu especificamente no UrgSUS? Não, a gente já tem pelo conhecimento da faculdade, sim. Aquilo, mas como eu fiquei anos em atenção primária, você não está usando, né? A atenção primária é diferente, né? Lógico que hoje eu posso dizer que eu consegui juntar a atenção primária, o meu olhar na atenção primária com a emergência, né? Hoje eu me sinto muito mais capacitada, mais segura, e como sabe aquela enfermeira assim, né, tô diferente, né? Faltava um pouco daquilo, da assistência, porque em momentos da atenção primária, quando tem visita domiciliar, existe troca de catéter vesical que a gente faz na atenção primária, a gente sabe, mas quando a gente atua na emergência é totalmente diferente, porque uma troca de um catéter num paciente tem uma doença hoje, no dia seguinte vai ser outra, então cada paciente vai ser diferente. Então, por isso que cada plantão você vai adquirir mais conhecimento, né? Você tinha comentado com a gente antes de começar a gravação que você também fez o SBVE, né? O curso de suporte básico à vida e emergência. Eu fiz os dois. O primeiro foi o UrgSUS, e aí foi quando teve a parada cardiorrespiratória no dia seguinte. Saindo do plantão, encontrei com a Vanessa, ela entrando no plantão e eu saindo. E foi ali que eu abracei ela. Falei, tem que te contar o que aconteceu, como é que foi. E logo depois eu fiz o de suporte básico. Então, por isso que foi a história marcante que a Vanessa relatou pra gente. Né? Então, assim, eu fico muito honrada de saber que foi marcante pra ela, que também foi pra mim, foi minha primeira parada. Então, eu nunca vou esquecer que foi com a Vanessa. Ela tem uma didática maravilhosa, né? Um conhecimento técnico perfeito. Então, a maneira como ela ensinou, que ela colocou, me deixou muito tranquila em colocar aquilo em prática. E eu lembrava, é como se a Vanessa estivesse ali falando no meu ouvido, né? Nossa, então, que importante. No primeiro dia, foi minha primeira parada, lógico, depois disso, né? Já teve a inauguração do CER, então já teve diversos outros episódios. Mas aquele também, pra mim, foi marcante, assim como foi pra ela. Não esperava que fosse pra ela. Mas que bom que foi. E ela comentou aqui, uma coisa que ela ficou muito cautelosa quando ela falou, é que ela disse assim, foi um misto de emoção, porque ao mesmo tempo que a gente fica feliz pela situação que ela tá falando, que socorreu o paciente e tudo mais, tem a questão que era uma parada, a gente tá lidando com uma coisa extremamente séria, que pode dar certo como pode não dar certo. Isso. Aí ela fez, eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava, mas a felicidade vem porque a gente sabe que fez a diferença na vida daquele profissional ali, de ensinar, de passar o conhecimento. Ela fez a diferença na minha vida e eu passei aquele conhecimento fazendo a diferença na vida daquela pessoa, né? Então, acho que isso que traz o conhecimento, ele é tão poderoso por conta disso, né? O que é do ser humano sem conhecimento? Se ela não tivesse me passado esse conhecimento, eu ia atuar naquela parada? Eu ia. Mas que foi um diferencial completo, com certeza foi. Sem dúvidas. A importância também de você estar sempre se atualizando, né? Sim. Como você disse, você estudou na faculdade, mas ali você teve um curso recente para atualizar esse seu conhecimento. Então, porque isso a área de saúde imprescindível. Tem várias áreas, né? E você vai lidar com aquela área que você tem mais afinidade. Eu tenho uma afinidade muito grande, amo a atenção primária. Mas eu também senti a falta desse enriquecimento dentro da assistência, que era algo que se perdeu ao longo do tempo. Mas hoje eu me considero que eu consigo não só olhar o paciente também na emergência, não só a doença dele. A atenção primária, você nunca vai perder aquele olhar diferente, né? Eu não consigo só olhar a doença do paciente. Eu sempre vou olhar o contexto. E geralmente ele vem com acompanhante. Então, qual é o contexto daquela família? O que está acontecendo ali, né? Eu iniciei com a sala amarela, agora estou na classificação de risco. Eu adoro a classificação de risco, porque me lembra muito da atenção primária. São situações diferentes, eu sei, mas eu estou ali de frente com o paciente sentada, né? Como eu ficava numa equipe, né? E ali ele me contando o relato do que está acontecendo naquele momento, mas tem o porquê daquilo em volta. E eu sempre consigo enxergar
aquilo que está em volta. Por que chegou naquilo, né? E eu atuo no Sera Andaraí, eu fiquei durante muito tempo atuando na Clínica da Família do Andaraí. Então, muitos dos pacientes que estão sendo atendidos no Sera Andaraí, tem muitos pacientes que são ali da Clínica da Família, então eu já conheço. Tem o vínculo. Tem o vínculo. Então, um monte deles chega ali, eu lembro de você. Aí teve uma que recentemente eu não me recordava dela, que são muitos pacientes, mas alguns são mais marcantes, né? Mas ela falou que eu iniciei o pré-natal dela. Depois ela se mudou e não estava mais atuando ali, mas ela, pra você ver, ela lembrou de mim. Né? Então é isso, quando a gente faz essa diferença na vida do paciente, ele sempre vai lembrar de você. Às vezes a gente no dia a dia vai se esquecer daquele paciente porque é normal, todo dia a gente está lidando com aquilo. Mas se você tratou aquele paciente de uma forma respeitosa, ele sempre vai lembrar de você. Da mesma forma que você tratou ele com desrespeito, ele também vai sempre lembrar do seu desrespeito. Então por isso que faz total diferença você ter um olhar humanizado, crítico também em relação ali ao que está acontecendo e a parte do conhecimento para botar em prática, né? Que se você não tiver conhecimento, você também não consegue colocar em prática. Conhecimento nunca ocupa espaço, né? Jamais. E a experiência profissional também. Seu percurso todo aí está fazendo sentido, né? Iniciou na atenção primária, agora na emergência e você está unindo todos os conhecimentos aí. Com certeza. Se um dia, né? A gente não sabe o futuro a Deus pertence, mas se no futuro eu voltar à atenção primária, óbvio que eu vou também trazer esse conhecimento da emergência diretamente, novamente, para a atenção. Já é um outro olhar. Quando talvez eu tiver uma troca de um catéter, qualquer outra situação que tiver ali na atenção primária, eu vou trazer esse olhar que eu trouxe da emergência, da assistência, né? Porque me deparei com doenças ali diferentes que eu me deparei na atenção primária, né? Fernanda, você falou aí algum tempinho atrás, você falou assim, se eu não tivesse feito o curso, eu teria atuado lá na parada? Teria atuado. Mas você acredita que conseguiria prestar o mesmo atendimento se não tivesse feito o curso? Com a segurança que eu tava, não. Eu acho que eu não estaria com a mesma segurança. Como eu falei, a voz da Vanessa estava muito presente ali no meu ouvido, sabe? Então eu tava lembrando de tudo que a gente tinha feito recentemente, né? As técnicas, os protocolos. Tanto que quando eu encontrei com ela no dia seguinte, eu já fui perguntando, tirando dúvidas, o que eu poderia ter feito melhor, né? Mas é aquilo, a gente só tem dúvida quando a gente está estudando. Quem não estuda não tem dúvida, né? Então eu já fui levando para ela, mas eu poderia ter feito isso melhor? O que você acha daqui? Ela falou, não, você atuou perfeitamente, mas a gente pode melhorar isso aqui, melhorar aqui. E é normal, e conforme foi o tempo passando, você vai melhorando essa atuação, né? Porque agora, o tempo todo ali com o Sera aberto, e agora que todo mundo já sabe que o Sera Andaraí está funcionando, então a população toda está indo, né? E essa troca também entre os profissionais também são fundamentais, né? Os profissionais têm que ter essa troca, porque senão não vai fluir o plantão, não tem como, né? O profissional que não está ali unido, como é que você vai estar junto ali para poder salvar a vida do paciente? A gente precisa ter essa união, né? E essa troca de conhecimento. Eu não sei tudo, meu colega não sabe tudo, um vai trocar o conhecimento com o outro, para a gente poder dar um melhor atendimento. Importantíssimo. Nossa, é muito legal o relato de um profissional, né? Quando a gente tem é muito bom ouvir a Vanessa falando o relato a respeito da situação, mas é melhor ainda ouvir o relato da boca do profissional que está ali vivenciando, né? Então você tem um relato, os dois relatos, né? Da questão do procedimento que foi executado e o relato da enfermeira aluna que passou pelo nosso curso, né? Isso. É diferente, né? É ótimo. Muito bom. E aproveitando, Fabi, não vai ser Petrúcio se eu não falar isso. A gente tem que falar para você, profissional do SUS Carioca, das nossas unidades de atenção primária, das unidades de pronto atendimento, unidades emergenciais e hospitais municipais que queira fazer os cursos do OTICS. Nós temos toda uma grade de cursos para todos os profissionais, desde médicos, agentes comunitários de saúde, enfermeiros, técnicos, agentes de portaria, maqueiros, recepcionistas. É só acessar o www.otix.com.br/cursos e lá você terá a nossa grade de curso e fazer essa inscrição. Exatamente, é bem simples. Faça a sua pré-inscrição que logo a nossa equipe entrará em contato para marcar o melhor dia e horário para você fazer os nossos cursos. É isso. Fernanda, voltando aqui à curiosidade do seu atendimento lá da história e do relato marcante. Houve algum conteúdo do curso que imediatamente... Você falou que a voz da Vanessa ficou bem presente ali no seu... mas houve algum conteúdo que imediatamente veio à sua mente para você executar quando você viu o fato acontecendo? O início das compressões. O início. Você iniciar ali. Você lembrou Nós tudo. O início, o tempo de avaliação, né?
Imediatamente, quando o técnico me avisou da parada, eu acionar o médico e pegar o carrinho. Então, todo o conteúdo, né? O curso ele é teórico e prático. Então, a gente começa com a teoria e depois passa para a prática. Então, foi essencial. E a prática é muito realista, né? E, na sua opinião, qual é o impacto dos cursos para os profissionais de saúde? Já adquirir conhecimento, aprimorar aquilo que já sabe e colocar em prática para salvar a vida do paciente, que vai ser a ponte vital entre a vida e a morte, vai ser o seu conhecimento, se aprimorar cada vez mais. Sempre tem protocolos novos, novas notas técnicas, então se você não estiver atualizado, como você vai colocar aquilo em prática? Né? Não tem como. Então é muito importante que o profissional esteja se aprimorando. Acho importantíssimo isso que a Rede Otix está fornecendo aos profissionais. Então, aquele profissional que ainda não fez o curso, tem que fazer. Precisa se aprimorar, né? Ele não tem que ser só a presença ali, tem que ser a diferença na hora da atuação. E isso, o curso está perfeito. Então você está afirmando aí que esse tipo de capacitação pode realmente salvar uma vida. Com certeza. Como eu falei, eu iria atuar na parada? Iria. Mas com a segurança que eu atuei, sem dúvida foi pelo curso. Que estava ali tudo bem fresco na minha mente. Muito legal. Né? Muito legal, Fabiane. Muito bom. Fernanda, que mensagem você deixaria para os seus colegas, para as pessoas que ainda estão em dúvida em fazer os cursos de Otix? Porque assim, a gente está todos os dias divulgando nas nossas unidades e tudo mais, e ainda tem aquelas pessoas que têm dúvidas em fazer. Então, o que é que você deixa aí para as pessoas, não só para os seus colegas de profissão, como todas as outras categorias que estão ainda em dúvida para fazer os nossos cursos? Que não deixe de fazer o curso, né? Que venha aprimorar seus conhecimentos técnicos. Você que é profissional de saúde do SUS Carioca, não deixe de aprimorar seus conhecimentos. Não seja só presença na atuação, seja diferença também com aprimorando seus conhecimentos. E com essa frase maravilhosa, não seja só a presença, seja a diferença. Adorei. Gostou? Adorei. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. Que você tenha muito sucesso na sua carreira profissional, você já está tendo. Que você continue avançando, fazendo cursos, se aprimorando e fazendo a diferença no SUS. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui representando os meus colegas do Sarandaraí. E eu me sinto muito honrada de ser um profissional do SUS. Obrigada. Que você continue marcando a vida de mais pessoas. Eu espero, com certeza. É isso. Agradecemos também a você que está acompanhando os nossos conteúdos. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, Otix Rio _2021 no Instagram e OtixCast no YouTube. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.